Salve, salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E bom pessoal, hoje nesse vídeo eu estou aqui com ele, cara, o Samsung Galaxy S25 Ultra. Sim pessoal, demorou, mas finalmente eu consegui pegar um aqui pra eu usar, tá? E trazer aqui a minha opinião pra vocês, tá bom pessoal? Então eu vou falar aqui tudo pra vocês sobre o smartphone. Eu tô usando ele pouco tempo, tá pessoal? Mais ou menos aí 5 dias, tá? Que já é o suficiente para eu dar aqui a minha opinião aqui para vocês, tá bom pessoal? Então, primeiro de tudo, vamos falar aqui do seu acabamento, tá pessoal? Bom, o acabamento do S25 Ultra foi um pouco polêmico, tá pessoal? Porque a Samsung decidiu voltar com os cantos arredondados, né? Então, no S24 Ultra era aquele celular todo quadradão, né? Todo estiloso, que na minha opinião se distanciava de outros smartphones, né? Então, eu acho que era um design muito bacana, tá bom? Isso no S22 Ultra, né? S23 Ultra, S24 Ultra e agora a Samsung voltou aí com esse canto arredondado, tá? Na minha opinião foi um grande vacilo, tá? Mas eu não acho que o celular é feio, tá? Eu acho ele bastante bonito nessa cor aqui meio prateada, né, pessoal? É uma cor aqui bastante bonita, tá? E ele tem aqui esse ringue nas câmeras aqui, tá? Você pode ver que ele tem aqui um ringue. Isso dá um charme bastante interessante para o aparelho, né? Só que dá a impressão que as lentes estão bem maiores, né? Mas na verdade é só impressão mesmo, porque o ringue ele engana bastante, tá, pessoal? Então é um celular muito bonito, mas na minha opinião a Samsung vacilou um pouco aí. Deveria ter mantido aí aquela tela quadrada, tá, pessoal? Mas é um celular que tá muito bonito mesmo, tá bom? Ele é bastante leve, tá? Ele é bastante confortável de pegar na mão, tá bom? Então é realmente assim um smartphone muito confortável, tá? Agora a tela tem 6.9 polegadas, então a tela realmente tá muito grande, tá, pessoal? Uma tela muito grande. Talvez no vídeo vocês não tenham uma noção tão grande assim, mas a tela realmente está muito grande, pessoal. Parece que eu estou segurando uma telha na mão, tá? Enfim, pessoal, a tela aqui do S25 Ultra é uma tela lindíssima, tá? É uma tela Dynamic AMOLED de 2x, com resolução 2K, 120 Hz de taxa de atualização. E no site do DxOMark, a tela desse smartphone aqui, pessoal, está no top 1. Sim, galera, está em primeiro lugar da melhor tela do mundo, tá, pessoal? Então, eu não sei, na minha opinião, tá? Eu não usei todos os smartphones do mundo, né? Eu não posso opinar sobre isso. Mas a tela dele aqui realmente é muito bonita, pessoal. Em comparação com o S24 Ultra, cara, tá muito melhor. As cores estão bastante bonitas, né? Tudo aqui tá muito nítido, tá, pessoal? Então a gente vindo aqui nas configurações, vindo aqui na aba visor, ele tá aqui na resolução Full HD, tá? E mesmo assim a qualidade tá insana, pessoal, tá? E a gente pode melhorar ainda mais aqui colocando na resolução 2K. Isso consome mais bateria, tá bom? Vai te dar uma qualidade muito melhor, mas em compensação vai acabar a bateria mais rápido, tá? Então minha recomendação aqui é deixar em Full HD. Bom, pessoal, botei aqui um vídeo HDR para mostrar para vocês, tá? Tá em 4K 60 FPS. E olha só que qualidade insana que a tela desse smartphone tem, pessoal, tá? Cara, a tela dele não tem do que reclamar, tá? É uma tela lindíssima, tá? Tem um brilho bastante alto e ele tem aquela tecnologia de anti-reflexo, tá, pessoal? Então a gente não vê muitos reflexos. É claro que uma película aqui de gel, então ele acaba perdendo um pouco dessa tecnologia, tá? Então ele bate mais reflexo aqui, tá bom? Tá batendo bastante reflexo por causa da película, né? Então no S24 Ultra, pessoal, por conta dessa tecnologia, a qualidade da tela não era muito boa. Inclusive foi uma reclamação minha, tá, que eu fiz, que as cores estavam bastante lavadas, enfim, não estava legal as cores. Isso foi por causa dessa tecnologia. Só que a Samsung melhorou muito isso aqui, tá, pessoal? Até porque as cores aqui estão simplesmente lindas, tá? E outra coisa que eu percebi, pessoal, é que mancha muito fácil a tela, né? Com os toques fica muito manchado dos dedos, né? Então isso é uma coisa que eu percebi, né? Isso acontecia também no S24 Ultra, tá bom, pessoal? Mas enfim, eu que uso película, gosto de usar película, tá? Mesmo que eu perca aqui um pouco dessa tecnologia, eu ainda assim prefiro usar película, tá?
E bom, ele tem aqui som estéreo, tá pessoal? Com o Dolby Atmos, então... Olha só que qualidade incrível, né pessoal? Eu estava utilizando aí o iPhone 16 Pro, tá pessoal? É claro que eu preferi a qualidade dos speakers do 16 Pro, mas aqui a Samsung meio que melhorou um pouco, né, em comparação com o S24 Ultra, porque era só aquele som ali meio abafado, né, e enfim, era aquilo mesmo. Então aqui eu já percebo que tem um pouco mais de grave, né, tem mais incorporamento no som, tá? E bom pessoal, uma coisa que eu percebi aqui é que no aplicativo Apple Music, que é o aplicativo de música que eu utilizo, agora ele está disponível em Dolby Atmos, tá pessoal? Olha só que coisa interessante, que eu lembro que nos outros aparelhos, tá, da Samsung não tinha a opção Dolby Atmos, tá bom? Então agora a gente pode usufruir, né, do Dolby Atmos aqui no aplicativo de música da Apple, tá? Então isso é bastante interessante, eu não sei se foi por uma atualização, tá? Não sei se é o aparelho específico. Para quem tem um S24 Ultra, S23 Ultra, deixa aqui nos comentários, tá? Que eu quero saber se você utiliza o Apple Music e tem Dolby Atmos, tá? Deixa aqui nos comentários para eu saber, tá bom? E bom, pessoal, agora vamos falar aqui do processador do S25 Ultra. Ele está equipado aqui com o novo processador Snapdragon 8 Elite de 3 nanômetros. E galera, esse processador aqui é simplesmente brutal, tá? Brutal mesmo. A versão aqui que eu tenho em mãos é a versão com 256 GB e 12 GB de RAM, tá? Então tem versões aí com 16 também, tá? Enfim. E cara, esse aparelho aqui é simplesmente fenomenal no quesito desempenho, tá, pessoal? Tudo aqui é muito fluido, tá, pessoal? Muito fluido mesmo. Não tem nenhum tipo de travamento, não senti nenhum tipo de travamento aqui com ele, tá? Eu testei aqui alguns jogos, tá? Como o PUBG Mobile, o Call of Duty aqui, tá? E eles rodam tranquilamente sem nenhum tipo de problema. Inclusive eu fiz um teste aqui de AnTuTu Benchmark, tá? E ele fez aqui 2 milhões de pontos, tá, pessoal? Então uma pontuação aí absurda para esse aparelho, e eu percebi que ele não esquenta tanto assim, tá, pessoal? Então a Samsung acertou bastante, né, em fazer esse aparelho aqui, né, fazer um bom sistema de refrigeração. Até porque os outros aparelhos eles esquentavam bastante, né? O S24 Ultra, S23 Ultra, tá? Então aqui esse processador aqui ele tá bastante bom, né? No quesito performance, no quesito temperatura também, tá? Então é um aparelho brutal no quesito desempenho, tá, pessoal? Não tenho o que dizer para vocês, abre tudo muito rápido, tá? Enfim, é um aparelho monstro mesmo. E como eu costumo fazer em outros vídeos, pessoal, eu vou fazer um vídeo separado só testando jogos aqui no S25 Ultra, tá, pessoal? Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva-se que em breve eu trarei aqui vários jogos sendo testados aqui no S24 Ultra, tá bom, pessoal? E bom, pessoal, agora vamos falar aqui das câmeras do S25 Ultra. E aqui, pessoal, é um ponto que me deixou um pouco desapontado, tá? E eu vou explicar para vocês o porquê. Bom, galera, nós temos aqui quatro câmeras aqui na parte de trás. Nós temos aqui uma lente principal de 200 megapixels, uma ultrawide de 50 megapixels, uma câmera de zoom ótico de 3x de 10 megapixels e uma câmera de 5x, se eu não me engano, também de 50 megapixels, tá? Ou é 50 ou é 12, tá bom? Enfim. E a sua câmera frontal aqui, pessoal, tem 12 megapixels, tá? E o que eu achei aqui das câmeras do S25 Ultra? Bom, pessoal, as câmeras são realmente muito boas, tá? São câmeras excelentes, mas se a gente for comparar com o S24 Ultra, pessoal, cara, eu não vi nenhuma diferença. Tipo, nenhuma diferença mesmo, tá? Então, uma decepção muito grande pra mim, pessoal, é a câmera de 3x, tá? Que eu achei ela muito ruim, tá? Muito ruim mesmo, ela é bastante granulada, né? Quando você vai tirar foto de uma flor, por exemplo, né? Você quer usar aqui a lente de 3x, cara, não fica com uma qualidade muito boa. Às vezes fica, às vezes não, tá? Porque tem aquele pós-processamento, né? E aí, esse pós-processamento, ele não faz, mas na maioria das vezes ele não faz um bom trabalho, simplesmente fica com um granulado, enfim, pessoal. Eu não curti muito essa câmera aqui de 3x, tá? E o resto, cara, eu acho praticamente a mesma coisa do que o S24 Ultra, tá? Aqui em gravação de vídeo, pessoal, ele consegue filmar em até 8K a 30 fps, tá? Então, aqui ó, 8K a 30 fps, tá? E a gente consegue filmar também em 4K a 120 fps, e agora ele tem aí a novidade de
ter a opção de log, tá pessoal? Igual que a gente temos na Apple. Em comparação com os iPhones, cara, isso aqui fica muito para trás, tipo, muito para trás mesmo, tá? Eu vou deixar para vocês aí algumas fotos e vídeos que eu fiz aqui com ele, tá? E aí você deixa a sua opinião aqui nos comentários, tá? Bom, rapaziada, essa aqui é a câmera frontal do Samsung Galaxy S25 Ultra. E nessa rua aqui já passou várias gerações de Samsung, né, pessoal? Sempre tô gravando aqui. Sempre gravo, né, os telefones que eu pego nesse ambiente aqui, tá? E essa aqui é a qualidade em 4K a 30 fps, tá bom? E a qualidade é sensacional, tá? Não tem nem o que dizer. Olha só, HDR. Então, qualidade excepcional, né? O que eu gosto aqui da Samsung é que ela tem autofoco, né, cara? Esse foco maravilhoso aqui. Quando a gente aproxima aqui o rosto, tá? Enfim. Bom, o que dá pra gente fazer aqui é trocar, né, entre as lentes enquanto a gente grava aqui, tá? Então eu vou trocar agora pra câmera principal. Ó, pessoal, troquei aqui pra câmera principal, tá? Essa aqui é a câmera principal de 200 megapixels. Estou indo agora ao mercado, tá? Então essa aqui é a câmera principal, tá? Isso em 4K a 30 fps, ok, pessoal? Como é que tá aí o microfone? Deixei nos comentários, tá, pessoal? Então, agora vamos mudar aqui para câmera 3x. Vou mudar aqui agora para 5x, ó, 5x aqui agora. Ó, 3x, 5x. E dá pra gente ampliar muito mais ainda, até 20x, tá, pessoal? Bem bacana, né? Então, galera, não tem o que falar. Esqueci da ultra wide, tá até esquecendo da ultra wide, né? A ultra wide aqui, ela tem autofoco também, tá? Então a gente aproxima aqui, ó, a gente tem o autofoco, ela é 0.6x, tá? Deixa eu virar aqui pra mim, ó. Bem bacana, né? Cara, as câmeras, não tem o que falar, são câmeras muito boas. Mas eu, sinceramente, não senti uma evolução tão grande assim pro S24 Ultra. Na verdade, eu não senti nenhuma evolução. Para mim, é exatamente a mesma coisa. Parece que estou usando o mesmo aparelho para gravar, tá, pessoal? Mas deixa sua opinião aí nos comentários, tá? O que você tá achando? Se melhorou alguma coisa, né? Se tá melhor, enfim. Quero saber sua opinião aí também, tá? E bom, pessoal, agora vamos falar aqui dos recursos do S25 Ultra. E uma grande decepção para a maioria das pessoas foi de que a Samsung tirou o Bluetooth da S Pen. Isso mesmo, pessoal, a Samsung tirou o Bluetooth da S Pen. Então aqueles gestos que o pessoal fazia, né, com as câmeras e tal, agora a gente não tem mais isso, tá? Agora a canetinha é apenas para você fazer desenhos aí na tela, né, para você interagir com a tela, tá, pessoal? É exatamente isso. Então, isso foi uma grande decepção para muitas pessoas. Galera, na minha opinião, pessoal, para mim, isso não faz a menor diferença, tá? Então, eu não fazia esses gestos com a câmera, né? Aqueles gestos que o pessoal fazia para abrir, enfim, cara. Isso para mim não tem utilidade nenhuma. Na verdade, a canetinha, pessoal, para mim, eu não uso praticamente para nada, tá? É simplesmente, na maioria das vezes, tipo, não uso para praticamente nada. Eu não vejo necessidade da S Pen, tá, pessoal? Então, se ela não tivesse, ok, para mim é tranquilo, tá? Então, enfim, às vezes, bem de vez em quando eu uso para fazer algumas anotações, né? Para fazer uma assinatura aí digital. Então, para essas coisas, eu acho que é bastante interessante, né? Então, para quem não tem um computador para editar vídeo, por exemplo, né? Ou para editar fotos de forma profissional, a canetinha ela ajuda demais, tá? Para você fazer isso no celular. Você vai usar o CapCut, por exemplo, né, para você cortar uma parte do vídeo de uma forma precisa. A S Pen te ajuda muito nisso. Mas como eu tenho um computador e edito aqui tudo pelo computador, para mim não faz nenhuma diferença, tá, pessoal? Então, enfim, galera,
Ele tem aqui vários recursos de IA, né? Então eu não vou me aprofundar muito nisso, tá, pessoal? Porque eu acho que vocês devem já saber, tá? Então a gente temos aqui nas configurações o Galaxy IA, tá? Então ele tem aqui várias opções de inteligência artificial, né, pessoal? Então esses recursos aqui, galera, são tipo brutais, tá? Brutais. Não tem nenhum aparelho hoje que baixa de frente com a Samsung em relação a IA. Nenhum, pessoal. Você vai pegar aí os iPhones, fica no chinelo, tá? Bom, eu fiz aqui algumas fotos, tá? Eu peguei uma foto minha e quis transformar em desenho, tá? Então, ó, olha só que coisa incrível, pessoal. Isso aqui foi, né, com a inteligência artificial aí da Samsung, cara. Eu consegui criar essas fotos aqui, ó, tá? Eu salvei aqui as que eu achei melhor, tá? Então, realmente tá de parabéns, tá bom? Bom, pessoal, eu peguei aqui uma imagem minha, tá? E eu quero remover aqui a minha mão para ele poder reconstruir o meu rosto, tá? Então, para isso, a gente vai apertar aqui na inteligência artificial. A gente vai vir aqui em esboço. Não, não é aqui em esboço, é aqui, eu acho. Você tem que circular aqui a parte da mão, tá? Circula aqui a parte da mão. Calma lá que ele pegou meu rosto todo, mas vou tentar pegar apenas aqui a minha mão, tá? Fazer aqui de novo para mostrar para vocês. Pegar aqui apenas a minha mão. Ó, agora ele conseguiu pegar aqui a minha mão. Agora a gente vai apertar aqui na borrachinha para apagar a minha mão, tá? E agora a gente vai apertar aqui em gerar, tá? E ele vai começar a estar removendo a minha mão, tá? E olha só o resultado que ele vai me entregar, pessoal. Olha só isso, pessoal. É claro, se tu olhar com bastante calma, você vai perceber que a foto é editada. Mas se você for fazer isso no iPhone, pessoal, cara, tipo, fica horrível o resultado. Horrível. Então, tipo, aqui a Samsung, galera, tá dominando muito em inteligência artificial, tá? Isso a Samsung tá de parabéns mesmo e tá cada vez melhor, tá? Aqui no S25 Ultra ele tá conseguindo fazer isso de uma forma absurda, né? Tipo, de muito rápido, sabe? E bom, pessoal, falando aqui da sua bateria, nós temos aqui uma bateria de 5.000 mAh. Então já faz muito tempo que a Samsung tá usando essa bateria, tá? A Samsung não tá aumentando essa bateria. E por que, Samsung? Já tem celulares aí de 6.000 mAh, né? Inclusive até menor do que esse aqui. Você vai pegar aí o Vivo X200 Pro Mini. Ele tem, eu não sei quantas mil bateria, cara, tipo, miliamperes de bateria. E com um celular pequenininho, tá? Que eu acho que é uma tecnologia nova lá que eles lançaram. E aí nós temos uma bateria grande e um smartphone pequeno, né? Então a Samsung ainda continua no seus 5.000 mAh. E a bateria aqui do S25 Ultra, pessoal, é ok, tá? Não é nada demais, não é nada assim ruim, mas também não é nada excelente, tá? Eu acho que é uma bateria bastante ok, tá? Eu consigo fazer em torno de 7, 8 horas de tela, tá? Pro meu uso tá bastante ok, tá, pessoal? Então é uma bateria que você não precisa se preocupar, tá? Vai te entregar um resultado muito interessante. A velocidade de carga não é muito boa, tá? Eu acho que a Samsung fica devendo um pouco nisso, tá? Em comparação com outros concorrentes aí. Então demora um certo tempo para poder atingir 100% de carga, tá? Mas o mais importante, né, que a bateria ser pelo menos no mínimo equilibrada, tá ok, tá, pessoal? E bom, pessoal, qual é a conclusão que eu deixo aqui para vocês sobre o S25 Ultra? Vale a pena comprar, pessoal? Galera, na minha opinião, vale sim a pena comprar, tá? Ele tá custando atualmente aí cerca de 6.000 a 6.800 reais, tá? Tá mais ou menos nessa faixa de preço, pelo menos atualmente no Brasil tá custando esse valor, tá, pessoal? Então, é o smartphone que você vai ter boas câmeras, vai ter a melhor tela do mercado aí, segundo o DxOMark, né? Nós temos aqui a S Pen, tá? Por mais que não tenha Bluetooth, eu acho que é um diferencial, né, para muitas pessoas, tá? Você vai ter excelentes câmeras, é claro que em comparação com muitos aparelhos ele fica bastante atrás, né? Por exemplo, Vivo X200, você vai pegar aí um Huawei Pura 70 Ultra, um iPhone 16 Pro, tá? Ele vai ficar para trás no quesito câmeras, mas mesmo assim eu acho que ainda vale sim muito a pena, porque realmente é um excelente smartphone, tá, pessoal? Então deixa aí sua opinião nos comentários, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o like e se inscreva no canal se não é inscrito, beleza, pessoal? Então valeu, fui!